Graça e paz, querido irmão, querida irmã. Você sabe, muitas vezes nós achamos que estamos bem, que estamos fortes, espiritualmente maduros e que conseguimos enfrentar tudo sozinhos. Mas é exatamente nesse momento que começamos a nos afastar de Deus sem perceber. O primeiro passo para se aproximar verdadeiramente de Deus é reconhecer a nossa necessidade dele. Sem esse reconhecimento, tudo o que fazemos se torna apenas religiosidade, esforço humano e não relacionamento. Quando o coração entende que depende de Deus, algo muda dentro da gente. É como se uma cortina caísse dos nossos olhos. De repente percebemos que toda a força que acreditávamos ter vinha, na verdade, dele. E que cada vitória que experimentamos foi graça, não mérito. A aproximação com Deus começa quando deixamos de tentar provar algo e passamos apenas a nos render à presença dele. Muitas pessoas tentam se aproximar de Deus acumulando boas obras, tentando ser perfeitas ou vivendo na culpa. Mas Deus não quer performance, Ele quer entrega. Ele não quer que você se aproxime porque tem medo de errar, mas porque entende que sem Ele não consegue viver o propósito para o qual foi criado. Quando reconhecemos nossa limitação, abrimos espaço para o poder dele agir. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E essa frase não é uma ameaça, é uma verdade libertadora, porque quando entendemos que não podemos nada sozinhos, deixamos de lutar com as próprias forças, passamos a descansar na presença dele. É como uma criança que confia totalmente no pai. Ela não tenta resolver tudo, ela apenas confia. Talvez você esteja num momento em que sente que perdeu o brilho espiritual, que já não sente a presença de Deus como antes, e é normal, isso acontece com todos nós. A vida espiritual tem fases, altos e baixos, momentos de fogo e momentos de silêncio. Mas é justamente nesse tempo que Deus está chamando você de volta à dependência. Ele quer que você reconheça: Senhor, eu preciso de Ti. Esse reconhecimento não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é o maior ato de coragem que alguém pode ter. Porque admitir que precisamos de Deus é admitir que não temos o controle. E abrir mão do controle é o que mais desafia o ser humano. Queremos planejar tudo, entender tudo, prever tudo, mas há momentos em que Deus permite o vazio, a crise, o silêncio, não para nos punir, mas para nos lembrar de que sem Ele nada faz sentido. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que viveram esse processo. Davi, por exemplo, era rei, guerreiro, músico, mas nunca deixou de reconhecer a sua necessidade de Deus. Ele dizia: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, mesmo tendo tudo. Ele sabia que sem Deus não tinha nada. É por isso que Deus o chamava de homem segundo o meu coração. Não porque era perfeito, mas porque era dependente. Moisés também viveu isso. Mesmo depois de ver milagres extraordinários, o mar se abrindo, o maná caindo do céu, ele ainda orava dizendo: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir daqui. Ele sabia que a presença de Deus era o que sustentava tudo. E essa é a chave, não é o que você tem, é quem está com você. Deus não está buscando pessoas autossuficientes, mas corações rendidos. Quando um coração se rende, o Espírito Santo encontra espaço para agir. É nesse momento que começamos a sentir novamente a presença de Deus, não porque fizemos algo extraordinário, mas porque paramos de resistir. E talvez seja isso que Deus está pedindo de você hoje. Pare de resistir. Pare de tentar carregar tudo sozinho. Pare de fingir que está tudo bem quando o seu coração está cansado. Apenas diga: Deus, eu não consigo sentir. Esse simples reconhecimento é o início de uma transformação profunda. Você pode ter uma vida espiritual de aparência, cheia de atividades, compromissos, ministérios, mas sem dependência. Tudo isso se torna vazio. É como um copo bonito, mas sem água. E a sede só é saciada quando voltamos à fonte. A fonte é Ele. Quando você se aproxima dele em humildade, Ele enche novamente o seu coração. Sabe, há pessoas que acreditam que precisam primeiro melhorar para se aproximar de Deus. Pensam: eu vou orar mais quando estiver mais firme, vou ler mais a Bíblia quando tiver mais tempo, vou me consagrar quando estiver mais santo. Mas Deus não está esperando a sua perfeição, Ele está esperando o seu arrependimento. Ele não quer que você venha limpo, Ele quer que você venha, porque é Ele quem limpa, quem transforma, quem cura o coração. Quando reconhecemos nossa necessidade dEle, a vida muda, a oração muda, o jeito de adorar muda, até as lutas mudam de sentido.
você começa a ver que os problemas não são o fim, mas o meio pelo qual Deus te atrai para mais perto. A dor, às vezes, é a linguagem que Ele usa para despertar o que estava adormecido. E é nesse ponto que o Espírito Santo começa a agir de forma diferente. Ele te lembra de promessas antigas, renova sonhos esquecidos, reacende a chama da fé. A dependência traz de volta o que a autoconfiança havia apagado. Quando o coração se dobra diante de Deus, o céu se abre. Talvez você esteja se perguntando, mas como eu faço isso na prática? A resposta é simples, mas profunda. Fale com Ele com sinceridade. Não com palavras bonitas, não com frases decoradas, mas com verdade. Diga a Ele o que sente, o que teme e o que perdeu. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não espera perfeição, Ele espera entrega. Há momentos em que tudo o que você precisa dizer é Senhor, me ajuda. E essa simples frase tem poder porque move o coração de Deus. Ele não resiste a quem se humilha diante dele. É nesse tipo de oração que os céus se movem. E quando você começar a viver dessa forma, vai perceber algo incrível. A presença de Deus se tornará mais real do que nunca. Não será uma emoção passageira, mas uma consciência constante de que Ele está com você. Você vai sentir paz onde antes havia medo, força onde antes havia cansaço e direção onde antes havia confusão. Reconhecer a necessidade de Deus é o primeiro passo, mas é também o mais profundo. Porque Ele muda tudo, muda o coração, muda o olhar, muda o destino. É a partir dessa dependência que todas as outras áreas da vida espiritual florescem. Não há aproximação sem rendição. E não há rendição sem humildade. Quando você entende isso, entende o Evangelho. O amor de Deus não é conquistado, é recebido. E só pode ser recebido por quem reconhece, eu preciso de ti. E é exatamente nesse ponto que Deus começa a transformar tudo, de dentro para fora. Porque o verdadeiro poder começa quando reconhecemos que nada podemos sem Ele. A oração é o pulmão da vida espiritual. É através dela que respiramos a presença de Deus, que renovamos nossa força e realinhamos o coração com o propósito do céu. Mas a verdade é que muitas vezes tratamos a oração como um dever religioso, algo a ser feito por obrigação e não como um privilégio. E quando a oração se torna uma rotina mecânica, ela perde o poder de transformar. Deus nunca quis que a oração fosse um ritual, Ele quis que fosse um relacionamento. Quando oramos de verdade, não estamos apenas falando, estamos nos conectando com o Criador. É nesse momento que o Espírito Santo trabalha em nosso interior, muda nossa forma de pensar, cura emoções e fortalece áreas que estavam enfraquecidas. Por isso, se queremos nos aproximar de Deus, precisamos redescobrir o valor da oração. Eu sei que há dias em que parece difícil orar, há dias em que você se ajoelha, as palavras não saem, há dias em que o silêncio pesa mais do que qualquer frase. Mas é justamente nesses momentos que a oração é mais poderosa, porque ela não depende de emoção, depende de entrega. Deus não se impressiona com a eloquência das palavras, Ele se move pela sinceridade do coração. Não é sobre orar bonito, é sobre orar verdadeiro. Oração não é discurso, é diálogo, é abrir o coração mesmo quando ele está confuso, é dizer, Senhor, eu não sei o que dizer, mas estou aqui. E o Espírito Santo entende até os gemidos que você não consegue expressar. A Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso significa que mesmo quando você acha que sua oração é fraca, Deus está ouvindo com atenção. A oração não é um meio de convencer Deus a fazer o que queremos, mas de alinhar o nosso coração com a vontade dEle. Às vezes oramos pedindo que Deus mude a situação e Ele usa a oração para mudar a gente, porque há coisas que Ele quer fazer em nós antes de fazer por nós. E é através da oração que Ele molda o caráter, ajusta as intenções e prepara o coração para receber aquilo que ainda não estamos prontos para viver. A proximidade com Deus nasce da constância. Orar não é apenas falar com Deus quando estamos em crise ou quando precisamos de algo. É um estilo de vida. É conversar com Ele em todo o tempo, no carro, no trabalho, em casa, no silêncio da madrugada. Deus não está preso ao templo, Ele habita dentro de você.
E quando você entende isso, a oração deixa de ser um evento e se torna uma companhia constante. Muitos pensam que para orar é preciso um ambiente perfeito, uma música de fundo, uma posição correta, um horário ideal. Mas não é assim. A oração é a expressão da alma em qualquer lugar. Jesus orava no deserto, na montanha, no barco, no jardim. O segredo não é o lugar, é a disposição do coração. Se o seu coração estiver aberto, qualquer espaço pode se tornar um altar. E quando a oração se torna parte da rotina, algo extraordinário começa a acontecer. A presença de Deus se torna familiar. Você começa a perceber Deus em detalhes, nas pequenas respostas, nos momentos simples do dia. A voz dele se torna reconhecível. Às vezes ele fala através de um versículo, de uma conversa, de uma lembrança, de um silêncio. O relacionamento vai crescendo e o coração vai se tornando sensível à presença dele. Muitas pessoas dizem: eu oro, mas não sinto nada. E eu sempre digo, a oração não é sobre sentir, é sobre crer. Porque a fé é o que sustenta o relacionamento. Mesmo quando você não sente, ele está lá. Mesmo quando parece distante, ele está ouvindo. E com o tempo, o que era um esforço passa a ser prazer. O que era disciplina se transforma em encontro. A oração é o lugar onde a frieza espiritual começa a derreter. Nenhum coração pode permanecer duro diante da presença de Deus por muito tempo. Quando você se coloca diante dele com sinceridade, o Espírito Santo começa a tocar áreas que estavam congeladas. Ele reacende o amor, desperta a sensibilidade, restaura a alegria da comunhão. E é interessante perceber que quanto mais oramos, mais dependentes nos tornamos. O contrário do que o mundo ensina. O mundo diz que maturidade é independência. O Evangelho ensina que maturidade espiritual é dependência total. O cristão maduro não é o que precisa menos de Deus, é o que reconhece que precisa mais. Eu gosto de pensar que a oração é como uma ponte. Ela liga o coração humano ao coração divino. E quanto mais você atravessa essa ponte, mais natural ela se torna. Com o tempo, a oração deixa de ser apenas um pedido e se torna comunhão. Você não ora apenas para pedir algo, mas porque quer estar com Ele. Você começa a orar não só para resolver um problema, mas porque descobriu o prazer de estar em sua presença. Há momentos em que a oração muda o rumo da história. Um simples clamor pode abrir portas, quebrar cadeias, restaurar famílias, curar feridas. A Bíblia mostra isso repetidas vezes, homens e mulheres que pela oração viram o impossível acontecer. Mas o maior milagre da oração não é o que acontece ao redor, é o que acontece dentro. O coração que ora se torna parecido com o coração de Deus. Quando você começa o dia orando, você coloca o controle nas mãos certas. Quando termina o dia orando, você entrega o que não pode resolver. A oração é um ato de confiança, é como dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. E essa confiança traz paz, a paz que excede todo o entendimento, aquela que não depende das circunstâncias, mas da presença. E se há uma coisa que o inimigo tenta roubar, é a nossa vida de oração, porque ele sabe que um cristão que ora é um cristão forte. Ele pode tentar distrair você com o cansaço, com o tempo, com a correria, mas tudo isso é uma estratégia para te afastar do lugar de poder. Por isso, lute para proteger esse tempo, mesmo que sejam 5 minutos, que sejam 5 minutos inteiros com Deus. A oração não precisa ser longa para ser poderosa. Jesus orou orações curtas e profundas. O que importa não é o tamanho da oração, mas o coração por trás dela. Quando você ora com fé, mesmo poucas palavras têm peso eterno, e aos poucos você vai perceber que a oração começa a moldar até a sua maneira de reagir à vida. Você vai responder com mais paciência, falar com mais sabedoria, agir com mais amor, porque quem conversa com Deus reflete Deus. Talvez você pense: mas eu já tentei orar e não vi mudança. Continue, não desista. A oração é como a chuva, às vezes leva tempo para encharcar a terra, mas quando encharca, a semente germina. O que você planta na oração hoje florescerá no tempo certo. E lembre-se, a oração não muda apenas o que você vive, muda quem você é. A cada conversa com Deus, um pouco mais de você morre e um pouco mais de Cristo vive em você. É nesse processo diário que a intimidade se fortalece. Ore quando tiver vontade e principalmente quando não tiver. Ore quando tudo estiver bem e quando tudo parecer desabar. Ore com lágrimas, com risos, com silêncio, porque cada oração é uma semente no coração de Deus.
E se há algo que ele sempre responde, é um coração que diz com sinceridade: Pai, eu quero estar mais perto de Ti. Porque quem aprende a orar com o coração, aprende a viver na presença de Deus todos os dias. A palavra de Deus é o alimento da alma. Assim como o corpo não sobrevive sem pão, o espírito não sobrevive sem a palavra. É ela que sustenta, que ilumina, que corrige, que consola. É através da palavra que Deus fala conosco, e quanto mais nos alimentamos dela, mais próximos nos tornamos do coração dele. Por isso, se queremos nos aproximar de Deus de verdade, precisamos redescobrir o valor de ler, meditar e viver a palavra. Eu sei que muitos já ouviram isso várias vezes: leia a Bíblia todos os dias, mas a questão não é apenas ler, é se deixar transformar por aquilo que se lê. Há uma diferença entre conhecer a Bíblia e deixar a Bíblia te conhecer. Quando você se aproxima da palavra com o coração aberto, ela penetra profundamente, ela expõe intenções, ela revela o que precisa ser curado, ajustado e restaurado. A Bíblia não é um livro comum, ela é viva, e é por isso que ela tem o poder de mudar realidades. Quando você lê um texto hoje, ele fala de uma maneira. Quando lê o mesmo texto daqui a um mês, ele fala de outra forma. Porque a palavra se adapta à estação da sua vida. Ela é como uma semente que, quando encontra um coração fértil, começa a germinar e produzir fruto. Mas o problema é que muitos cristãos se contentam com migalhas. Alimentam-se da palavra apenas no domingo, quando ouvem uma pregação. E durante a semana vivem espiritualmente desnutridos. Assim como um corpo fraco não tem forças para enfrentar o dia, uma alma sem palavra não tem força para resistir às tentações e batalhas diárias. Você já percebeu como o inimigo sempre tenta roubar o nosso tempo com a palavra? Ele sabe que se conseguirmos manter contato constante com ela, ficaremos inabaláveis. A mente será renovada, o coração permanecerá firme, e as mentiras dele perderão poder. Por isso, ele tenta distrair, ocupar, cansar. Quantas vezes você decide ler a Bíblia e de repente o celular toca, a mente se dispersa, o sono vem? Não é coincidência, é resistência espiritual. Mas quando você insiste, quando vence essa barreira e começa a mergulhar nas Escrituras, algo poderoso acontece. Você começa a ouvir a voz de Deus de maneira clara. A confusão vai embora, o medo se dissolve e o coração encontra direção. A palavra tem esse poder, ela ordena o caos interior. Muitas pessoas dizem: eu queria ouvir a voz de Deus. E eu sempre digo: abra a Bíblia. Porque ele já falou e continua falando. Cada página é uma carta de amor, escrita com o propósito de nos guiar de volta ao centro da vontade dele. O problema é que às vezes procuramos respostas fora do lugar certo. Buscamos sinais, profecias, confirmações, quando a resposta já está diante dos nossos olhos, esperando apenas que abramos o coração para ouvir. Quando você lê a palavra, não leia apenas por ler, leia com fome. Ore antes e diga: Senhor, fala comigo através deste texto, e ele vai falar. Às vezes uma única frase vai saltar aos seus olhos e te acompanhar o dia inteiro. Outras vezes um versículo vai consolar uma dor que ninguém sabia. A palavra tem o poder de curar feridas que nenhuma conversa consegue alcançar. E é importante lembrar, não basta conhecer a Bíblia de cor, é preciso viver o que ela ensina. Há pessoas que sabem citar versículos, mas não experimentam o poder deles. A palavra não é para ser decorada, é para ser praticada. É para ser praticada. É quando colocamos em ação que ela se torna vida. Jesus disse: aquele que ouve estas palavras e as pratica é como o homem que construiu sua casa sobre a rocha. Construir sobre a rocha significa basear a vida na palavra. Significa tomar decisões guiadas pelos princípios de Deus, não pelas emoções do momento. Significa perdoar quando é difícil, confiar quando tudo parece desabar, permanecer fiel quando ninguém está vendo. Essa é a diferença entre quem apenas lê e quem vive a palavra. O primeiro conhece informação, o segundo experimenta a transformação. Eu sei que às vezes a leitura da Bíblia parece difícil. Alguns textos parecem distantes, outras partes parecem complexas, mas não se preocupe em entender tudo de uma vez. A palavra é como uma mina de ouro, você não encontra todas as riquezas na primeira escavação. Vá com calma, mas vá com constância. Leia um pouco por dia e o Espírito Santo será seu professor. Ele revelará verdades no tempo certo. E quando você começar a criar esse hábito, verá que o coração se tornará mais sensível à voz de Deus. As decisões serão mais sábias, a mente mais leve, o coração mais calmo,
porque a palavra de Deus renova o pensamento, ela limpa a mente das mentiras que o mundo tenta plantar. A cada leitura, algo velho sai e algo novo entra. Há um segredo espiritual nisso. Quanto mais você se enche da palavra, menos espaço sobra para o medo, a dúvida e a ansiedade. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você se alimenta dela, a fé cresce naturalmente. E quando a fé cresce, a presença de Deus se torna mais real. Eu me lembro de quantas vezes abri a Bíblia em momentos de desespero, sem saber o que fazer, e encontrei ali exatamente o que precisava. Às vezes, um versículo bastava para trazer paz e força. É por isso que digo, a palavra é viva. Ela não é só história, é presença. Quando você lê, o próprio Deus está se comunicando com você. E quanto mais você se aproxima da palavra, mais ela molda o seu caráter. Ela te ensina a amar, a perdoar, a ser paciente, a ser íntegro. Ela te mostra o que agrada o coração de Deus e te ajuda a viver de forma que o glorifique. É por isso que o inimigo teme um cristão que ama a palavra, porque esse cristão não é guiado pelas emoções, mas pela verdade. Você já percebeu como a palavra tem poder para reanimar até quando tudo parece perdido? Quantas vezes você leu um salmo e sentiu que foi escrito exatamente para o seu momento? Isso é o Espírito Santo tornando a palavra viva dentro de você. E quando isso acontece, o desânimo...